Bom, agora nós vamos para um quinto ou sexto caso, nem sei, é quinto ou é sexto? Não sei, perdi a noção. Bom, é o caso da gente embutir. Percebam que aqui, gente, eu tenho, vamos colocar aqui na câmera, o gesso é rebaixado, meu Deus, deixa eu ver se eu pego uma proporção aqui da câmera que dê para ver. Isso. Aqui no meio ele é rebaixado e pela lateral sai a iluminação. Aqui dentro tem uma fluorescente embutida. Como é que eu simulo esse efeito da fluorescente que está lá por dentro do gesso? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso observar o gesso pelo ângulo do comprimento da fluorescente. Nesse caso aqui, gente, ó, eu tenho que observar pela vista leste. Olha como é que está a minha sanca, ó. Ela está cortada assim. Então, olhando pela lateral, a fluorescente vai entrar por aqui. Ou seja, tanto faz. Eu poderia visualizar ou pela vista leste ou pela vista right. Qualquer uma das duas daria, tá? Para fazer essa colocação. Então, o que é que eu faço? Vou vir aqui na guia... Opa, desculpa. Vou vir aqui na guia home. Coloco a vista left, perfeito. Vou agora para a guia render e vou colocar a minha luz. Já estou no ângulo aqui do comprimento da luz, então, ó, create light. Coloco ela preferencialmente aqui no cantinho, porque a gente vai deixar ela escondida, né, para ninguém ver ela, como é na vida real. Enter. Aí agora, eu seleciono essa lâmpada, gente, botão direito, propriedades. Seguinte, eu vou mudar aqui para soft sample do como eu fiz em todas as outras. Mas a forma dessa luz não é um retângulo, certo? A forma dela é um tubo. Das opções que tem aqui, a que mais parece com o que a gente quer é cilindro. Então eu escolho o cilindro. O raio dela, eu vou colocar próximo do que seria entre uma T3, uma T8, uma T5, aí depende de qual você está mudando, colocando, tá? Eu vou deixar com 4 centímetros de diâmetro, que dá 2 de raio, então boto 2 aqui de raio. Agora, o comprimento, bom, a gente não fica botando várias de 1,20 que seria a real, né? Porque, na verdade, quando você sobrepõe uma na frente da outra, vai dar um comprimento total. Em vez de ficar fazendo vários pedacinhos que ninguém vê no seu efeito de luz, você já bota um que cubra essa largura toda. Deve ter aproximadamente uns 3 metros de largura esse quarto. A gente não vai com a lâmpada até o canto dos 3. Pode deixar frouxo um pouquinho. Então, eu vou colocar 2,5, tá? 250, Enter. Já está a lâmpada aí, tá, gente? Já está no tamanho que eu quero, eu acredito. Se não tiver, depois eu na planta baixa mesmo eu regulo. Mas primeiro, eu não sei em planta se ela caiu na posição exata. Então vamos olhar na planta em que lugar que ela está. Vou aqui na guia home, vou observar pela vista top. E olha onde ela saiu, lá longe, né? Igual aconteceu com a lâmpada da janela. Então eu pego ela, pode ser só com o orto ligado, ó, nem precisa de move. Clico aqui, ó. Mas se quisesse usar Move também, mesma coisa, tá? Nesse caso eu preferi clicar lá no Grip. Então, puxo para cá e olha onde ela está. Sobrando um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, está dentro da minha sanca. Perfeito? Como essa altura e posição e tamanho já está regulado, notem que do lado de cá eu tenho sanca também, ó. Todo mundo entendeu, ó, que tem também uma do lado de cá? Que é um efeito de iluminação. Perceba, na hora da renderização vai ficar massa. Vai sair uma luz aqui, ó, vai bater na cortina, vai gerar um clarão na cortina. Então, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu olhar em planta baixa pela vista top, que é mais fácil de fazer a cópia. Então eu pego essa lâmpada, escolho Copy, clico aqui e vou levar para encaixar aqui dentro da minha sanca. Espera aí, deixa eu ver que eu perdi a orientação. Aqui, né? Perfeito. Está encaixado. Oi? Bota ela, né, para ficar mais evidente a cortina iluminada. Mas, de certa forma, eu acho interessante ter um clarãozinho saindo pelo lado, o outro está escuro, e desse lado a gente vê bastante. Desculpa. Por um lado vai sair um clarão, desse lado vai estar todo escuro, ó, porque ela está tapada. E a gente vai ver a diferença de um lado para o outro. Talvez isso seja mais interessante também. Porque imagina, se a luz está toda uniforme, o efeito ele é mais óbvio. Ele, assim, desigual, ele é mais interessante, fica mais real para se analisar. Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar
para ficar o mínimo possível, mas ter um pouquinho de luz entrando na brecha. Pois eu mudo. Então, a outra coisa, esse plafond não é bom que ele esteja muito claro, concorda? Que ele vai matar o efeito da outra luz. Então eu vou dar uma reduzida nele, vou botar uns 2000 aqui, e a fluorescente é que eu vou mandar pesado nela, né? Vou botar aqui 4000, fazer a mesma coisa na outra, né? Já poderia ter marcado os dois ao mesmo tempo. 4000. Beleza. Vamos ver agora o efeito que essas luzes deram. Câmera. Ó, já dá pra ver mais ou menos ali, né? O que está rolando. Set Camera View. Vou na guia aqui de Render. Clico em Render novamente. Vamos ver o que está acontecendo. Já deu um clarão bem interessante do lado de cá, lá também, né? Já dá pra ver no preview. Muito bacana. Deixa a imagem focada mais no teto, que é o nosso interesse agora. Gente, o fato da cortina ser ondulada, quando a luz bate, dá a noção de volumetria muito legal. Se fosse um objeto reto, não seria tão bacana quanto isso. E outra, se fosse a persiana, ia ficar massa também, porque ia sair as sombrazinhas, né? Toda fechadinha, dá uma diferença de volumetria legal. Então, tudo que você puder botar na frente da luz, que não seja plano, que não seja reto, você vai dar mais realismo a esse efeito de iluminação. A cortina ali, por exemplo, já está ficando bem interessante. E a gente consegue, inclusive, demonstrar para o cliente esse efeito aí, que está dando um efeito de céu, né? É uma coisa quase celestial. Foi essa a minha intenção quando eu propus essa ideia aí para o meu cliente. Queria realmente que ele tivesse essa sensação. É uma coisa bem futurista, né? Você está lá na bancadinha trabalhando, ó. Olha que iluminação interessante vindo da cortina. Já deu para ver o efeito na maior parte da cena. Muito legal. Eu não fiz renderização para mandar para o meu cliente. Vou aproveitar essa aula, vou enviar para o e-mail dele esse resultado dessa imagem. E olha do lado de cá, ó. Que é isso que vai dar mesmo, né? Fica um clarão tão forte que a gente só vê aquela coisa branca. Se eu tivesse com a câmera num outro ângulo, que eu visse o resto da cena, ia chegar um ponto que eu ia ver o gesso escurecendo à medida que foi se afastando, como a gente está vendo ele clareando aqui à medida que está saindo da cortina, né? Ó. Então, é isso aí.